Vejamos se tem alguma pergunta. Parece que sim. Ai, sensei, temos duas perguntas. Paulo Sam pergunta: a mente Buda é vazio também? Desculpe a pergunta tola. Quando a gente diz vazio, nós queremos dizer que as coisas são vazias de existência própria, de um eu. Todas as coisas são vazias de um eu. Não significa que elas não existam, não é? Queremos dizer vazio de existência autônoma. Todas as coisas são ligadas, interrelativas, interdependentes. É isso. Então, a mente de um Buda é vazia de atribuir às coisas uma existência autônoma, vendo que todas as coisas são interligadas, interdependentes. É sobre isso que estamos falando quando dizemos o vazio. Yosei Sam pergunta: como dar um pouco de esperança para alguém em depressão profunda e com ideação suicida que não consegue encontrar uma saída mesmo já medicado e fazendo terapia? Bom, no início, nós não conseguimos levar nenhuma pessoa a uma prática tal como sentar em zazen, esvaziar sua mente e compreender que toda a sua visão do mundo foi até agora distorcida. Então, quando uma pessoa aparece com depressão ou ideação suicida, eu encaminho para a terapia, porque tem que passar por uma fase de equilíbrio maior antes de partir para uma coisa tão difícil e destrutiva de ilusões quanto é o Zen. No Zen, a gente tira todo o tapete debaixo da pessoa, tira os apoios, todas as bengalas. Então, isso não é nem um pouco fácil. Carl Jung mesmo me mandou Monichudo a citação esses dias. Diz numa frase dele que o Zen não seria usado no Ocidente, porque as pessoas não conseguiriam abandonar suas ilusões. Nós nos agarramos a ilusões, deuses, santos, espíritos, qualquer coisa, para nos agarrar, né? Então, se alguém está com depressão profunda e ideação suicida, primeiro nós temos que explicar que suicídio não resolve nada, porque quando você se suicida, simplesmente permanece com a mente que estava agora, não? Então, o suicídio não leva a nenhuma solução, mas sim ao aprofundamento dos problemas, né? Dos problemas anteriores, né? Os problemas ficam congelados e vão se manifestar numa nova existência. Essa é a primeira coisa que nós temos que dizer. O suicídio não é uma solução. Na realidade, você vai mergulhar num problema mais profundo ainda, pelos sofrimentos que terá causado e porque você não escapou do sofrimento psicológico em que estava através da morte. Porque você não mata essa sua mente. Você mata esse corpo, que é um veículo que você está manifestando agora só. Agora, para a depressão em si, nós temos que ver sentido da vida, né? Qual é o sentido e o valor da vida? E isso tem que ser elaborado e tratado numa terapia. Você vive para quê? Você produz o quê? Quem é você, no fundo, né? O que você faz? Você produz sofrimento no mundo?
ou produz felicidade? Se produz sofrimento, como podemos fazer com que essa sua ação mude, para que você não seja uma pessoa que produz sofrimento e dor? Como nós podemos fazer de sua vida uma vida com sentido e valor? Este é, no fundo, o objetivo de uma terapia para a depressão. O assunto é extenso demais para ser tratado numa resposta breve, e então são necessárias longas conversas com uma pessoa mergulhada em problemas desse tipo. Mas muitas vezes a solução está à sua frente. Se você é monge, por exemplo, sua vida está resolvida, não está? Afinal de contas, o que você deve fazer, agir? Você optou por ser monge, então tem que se dedicar aos outros. Sua vida está resolvida nesse sentido. Você sabe qual é o seu caminho. Não significa que um monge não se sinta eventualmente deprimido ou sentindo que não é adequado, mas isso é simplesmente porque ele olhou para seu próprio eu, né? Deixou que seu eu tomasse conta. E na realidade, a prática deve ser para esquecer de si mesmo, para esquecendo de si mesmo, poder perceber que você e todas as coisas do universo são um, e não que você é uma coisa separada e que por isso então tem que ter um valor especial, tem que ter um sucesso. Essa é a raiz do problema das pessoas que procuram o sucesso. Elas procuram o sucesso, a fama e a honra, e elas se mostram armadilhas. Se você fica famoso, de repente não pode mais andar na rua, porque todos estão olhando para você e tem mais sobre você. Se você senta num restaurante, as pessoas o rodeiam para pedir autógrafos. Aí você não tem mais paz nenhuma, não tem mais privacidade. E aí descobre que a fama não era boa, mas era tudo que você queria antes, ser famoso. Então, nós olhamos muitas vezes errado a vida e o sentido da vida. Procurar um sentido e um valor para a sua própria vida é a maneira de libertar-se do sentimento de depressão. Flávio San pergunta: como podemos viver aqui e agora em perfeita harmonia com o assim é, sem criar separação entre o eu e o mundo? Flávia, você tem que praticar zazen e assim criar essas condições. Sim, sim, não temos mais perguntas. Muito obrigado a todos. Um bom dia, um bom fim de semana. Gachou. Muito obrigada, Sensei. Muito obrigada a todos.